Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e estamos aqui para falar sobre a polêmica do dia. Lampard deve ficar ou deve ser demitido do Chelsea? Porque essa virou a grande pergunta após a derrota, que na minha opinião até chega a ser vexaminosa de hoje do Chelsea, né? Poderia ter sido um 3-2 se o Jorginho não inventasse de ficar batendo pênalti pulando, mas é um 3-1 doído. O Chelsea sofreu 3 gols de um dos piores ataques da Premier League. Foi um time que jogou melhor, o Arsenal foi melhor que o Chelsea, conseguiu criar mais chances, conseguiu se defender com eficiência, e o Chelsea mostrou muita pobreza de repertório ofensivo, produziu muito pouco, estava tendo muita pouca criatividade, ficou chuveirinho o tempo todo. Eventualmente marcou um gol, eu acho assim até um tipo de cruzamento que eu gosto, né, mais rasteiro, usando também a envergadura do centroavante como o Tammy Abraham soube fazer ali, mas ainda assim é um resultado muito decepcionante, porque o Chelsea é um dos times que, em teoria, está brigando na parte de cima da tabela, quando a gente cogitou até uma briga pelo título, mas a instabilidade nas últimas rodadas tem sido ruim. Derrotas para o Everton, para o Wolverhampton, a do Wolverhampton muito ruim, porque foi de virada, e é claro, agora a derrota para o Arsenal. E perdendo grandes jogos, você não ganha título e você tem dificuldades para brigar pela UEFA Champions League, e isso é um problema para o Frank Lampard. Que, assim, por mais que ele tenha sido o cara que aceitou o trabalho do Chelsea quando ninguém quis, vai lembrar que ele foi muito pro Chelsea também porque muitos treinadores se recusaram a entrar em um time que não poderia contratar, mas o fato é que, assim, o Lampard tem que produzir mais, isso é evidente, ele tem elenco para produzir mais, não pode ter mais, usar sempre o negócio, tem que se adaptar, tem que criar. Ele tem sido problemático às vezes em tentar fazer um esquema que depende dos pontas, sem ter pontas para fazer isso, né? E tem colocado o Timo Werner na ponta toda hora. E isso, na minha opinião, é uma decisão ridícula, porque ele não é ponta, ele não consegue render lá, ele é um cara centralizado, é assim que ele funciona. E ele insiste em colocar ele lá, deixa o Hudson-Odoi que é ponta no banco, ele entrou muito bem em campo, tem algumas peças que, na minha opinião, estão fazendo hora extra, como o Jorginho, tudo isso. Então, assim, tem muitos problemas, embora tenha virtudes, né? O time, a gente está falando de Timo Werner, Kai Havertz e todos os jogadores no Chelsea, é por responsabilidade dele. Ele trouxe esses jogadores, ele conseguiu convencer, coisa que nenhum dos treinadores passados conseguiram fazer. Seja eles o Maurício Sarri ou o Antônio Conte, né? O Conte não conseguiu contratar, o Mourinho conseguia, né? Porque ele tinha, assim, uma moral muito grande dentro do clube, né? Conseguiu trazer muitos jogadores que ele queria, como o Eto'o, entre outros, mas o Conte, que é um treinador que ganhou a Premier League, não conseguiu trazer o Lukaku como ele queria, que seria uma excelente contratação, mas a diretoria não confiou nele. O Sarri contratou o Jorginho e o Kepa, que são duas transferências que eu acho que hoje o torcedor do Chelsea não se orgulha nem um pouco, foi a muito peso de ouro ambos os jogadores. E foi só isso, ele não conseguiu trazer mais ninguém. Ele queria trazer, se não me engano, o Insigne e o Mertens da Napoli. Mas o fato é que, assim, o Lampard conseguiu montar um elenco para transformar o Chelsea num time que estava ali na beirada para classificar da Champions, na zona de Europa League, para um time que possa brigar mais à frente, que possa ser competitivo em cenários europeus. Isso é muita responsabilidade dele. E também por outra coisa, o Lampard soube revelar juniores, ele soube utilizar jovens jogadores e conseguiu colocar o Chelsea na Champions League nessa temporada. Porque na última temporada, o Chelsea sem poder contratar, com um time que era muito jovem, perdendo seu melhor jogador Eden Hazard, perdendo também, outros jogadores como Davi Luiz, que críticas à parte, assim, a gente sabe que também tem seus defeitos, mas era muito importante em lançamentos, era um cara com ótima visão de jogo, era muito mais zagueiro, por exemplo, que o Rudiger e o Christensen são atualmente. O Lampard conseguiu levar esse time, ter um ataque melhor que o Sarri com peças inferiores, embora tenha tido uma defesa muito pior, mas o ataque foi muito melhor e o time conseguiu superar elencos como o do Tottenham, conseguiu superar o próprio Arsenal, superou muitos times que em teoria eram para estar nas 4 primeiras posições e não estiveram. Isso é muito mérito dele. Eu dificilmente acreditaria que muitos outros técnicos conseguiriam repetir o que o Frank Lampard conseguiu fazer naquela temporada. Mas o fato é que assim, as pessoas estão olhando muito no curto prazo às vezes, né? O momento ruim do Chelsea é ruim? Mas você vai demitir o cara por causa de uma série ruim? Porque se fosse assim, o Liverpool era para ter demitido o Klopp um tempo atrás, né? Antes dele ter essa nuvem de glórias, né? Essas últimas 3 temporadas, quando ele começou, o Liverpool teve sequências ruins, teve dificuldades. Então, assim, não pode ser simplesmente, vamos, é o primeiro momento ruim, né? Não é o primeiro, mas depois de uma boa sequência tem esse momento ruim e falar, tem que demitir o técnico porque ele não é incapaz. Eu acho isso errado, ele tem cometido erros, mas eu acho exagero pedir agora demissão. Até porque o time já foi capaz de jogar bem com ele. E ele tem um projeto, ele parece estar conseguindo trazer outros jogadores. Está se falando de David Alaba, estão falando até de Haaland. E eu não duvido que ele consiga, porque convencer o Kai Havertz, o Timo Werner, com tanta concorrência, não é fácil. E ele está fazendo coisas que os treinadores passados não fizeram.
E eu tô vendo assim, algumas reações da torcida são um pouco exageradas, porque tem gente pedindo a volta do Sarri, e o time do Sarri era muito pior que esse. E no sentido tático, porque o Sarri era pior no sentido que o Lampard tá sendo ruim, no sentido de ser teimoso, não saber mudar. O Sarri só ficava no 4-3-3 a temporada toda. Foi assim que ele tomou 6-0 do City, foi assim que ele tomou 4-0 do Bournemouth, que são vexames enormes que o Lampard não sofreu com times inferiores. O Lampard ganhou do City de 2-1 no jogo de volta do primeiro turno, no segundo turno, e no primeiro turno foi um 2-1 do City, que foi muito duro. O City teve problemas com o Chelsea. Então, assim, foi uma evolução grande em alguns sentidos. Principalmente no ataque. O ataque do Lampard foi muito melhor que o do Sarri. Foram 69 gols na primeira temporada do Lampard contra 63 do Sarri, tendo o Hazard salvando a casa várias vezes. Então, assim, o Lampard tem suas méritos e qualidades. Mas o fato é que a torcida tem olhado para os fracassos e maximizado, por mais que haja, assim, grandes problemas dele. Aí a questão é, demite o cara. Supondo que o Chelsea tome a decisão, o Abramovich nunca teve um histórico de ser muito paciente, por mais que o Lampard seja um ídolo do time, eu ainda acho que o Abramovich, assim, a gente sabe que nunca pode duvidar se ele foi impaciente ou não. Contrata quem? Porque assim, Sarri, pelo amor de Deus, eu acho que isso. O Solta vê o trabalho que ele fez na Juventus. E não pode usar o elenco como desculpa. A Inter de Milão com muitos problemas. O Conte que usa um esquema de 3 zagueiros, 2 laterais ali. Ele estava improvisando um volante de lateral que era o Moses. Ele ficou um ponto de ganhar a Série A italiana. E assim, ele não tinha Cristiano Ronaldo, tinha o Lautaro, o Lukaku, são bons atacantes. Mas o elenco da Inter era muito pior. E ele quase ganhou o campeonato italiano. Então assim, quase se a seca da Inter de Milão. O Sarri correu riscos desnecessários daquele campeonato italiano. E a gente tem que olhar também que ele caiu pro Lyon na Champions League, perdeu pro Napoli na Copa da Itália. Assim, na minha opinião, pensar no Sarri hoje, do jeito que o time dele vem jogando, eu acho um erro muito grande, até porque é um treinador que, na minha opinião, funcionou num time e nada mais. Eu não acho que ele funcionou tanto. O título da Europa League, parabéns, fez aquele 4-1 no Arsenal, mas era um Arsenal que já vem com seus problemas, encerrou mal a Premier League, não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos, e teve um problema também que o time do Arsenal com o Emery, todo inconstante, tudo isso, teve até tava inconstante a Europa League toda, começava perdendo, tinha que buscar resultado. Não era um time tão sólido assim. E tinha também o calendário do Chelsea na Europa League não era tão complicado assim. Eles pegaram o Dinamo de Kiev, Slavia Praga nas quartas de final, para pegar o Frankfurt nas semis, passar nos pênaltis. Isso, assim, o mérito ali grande do Chelsea ter passado foi do Kepa Arrizabalaga, que foi muito bem na cobrança de pênaltis, até no jogo. E na final venceu o Arsenal muito bem. Mas assim, o Chelsea teve muitas dificuldades quando não precisava. Quase caiu fora na semifinal contra o Frankfurt. Isso, na minha opinião, seria um vexame. Então assim, eu não acho o Maurício Sarri um treinador que vai levar esse time mais longe que o Frank Lampard. Aí temos outros treinadores também que a gente pode colocar, tirando essa parte do Sarri, né? Só para desconsiderar ele logo. Temos também o Maximiliano Allegri, eu não sei se eu acho que ele aceitaria, mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas se ele consegue levar. Uma das coisas que eu não gosto do time do Allegri talvez é um excesso de pragmatismo algumas horas. Lembra o Mourinho às vezes quando o time tá ganhando, ele fica na base do contra-ataque às vezes, até um pouco mais flexível com o Mourinho nesse sentido, ele gosta um pouco mais de atacar, mas é um time um pouco mais pragmático. Nesse sentido isso é ótimo, mas em outros assim eu não sou muito fã. Mas é um treinador que eu também não acho uma má ideia. Mas eu assim tenho minhas desconfianças com ele. Tem o Leandro Jardim, esse daí, ele é um bom treinador, levou o Mônaco à semifinal da Champions, mas ele é um problema fora de campo, né? E tem esses problemas assim de comportamento, né? Isso foi muito da causa do Conte não ter continuado no Chelsea, não ter conseguido contratar os reforços. Ele queria o Lukaku, ele queria laterais novos, e o Chelsea não deu muito por causa desse relacionamento ruim que tinha com alguns jogadores, como o Diego Costa, e também com o presidente do time. Então acho que o Leandro Jardim pode ser um problema nesse sentido. Tem o Thomas Tuchel. O Tuchel é um treinador que trabalha o mental dos jogadores como poucos. É só ver como o Neymar cresceu durante a passagem dele. Thomas Tuchel tem suas qualidades, mas taticamente é um treinador que, na minha opinião, deixa bastante a desejar. Tem o Fravi, que é um bom treinador com jovens, mas, convenhamos também, taticamente tem sido muito fraco. Tem também o treinador como Maurício Pochettino, mas esse não vem, acho que está muito próximo do PSG. Eu não sei se ele treinaria o Chelsea depois de ter treinado o Tottenham. Para alguns treinadores não faz a menor diferença. O Mourinho treinaria o Arsenal se precisasse depois de passar pelo Tottenham. Então, assim, mas eu acho que o Pochettino ele tem um pouco mais de gratidão com o Tottenham. E tem o único treinador que eu seria aberto a entrar, por mais que as pessoas podem me xingar, xinguem à vontade, o único treinador que eu aceitaria substituir o Lampa, porque ele tem proximidade com um argentino que, na minha opinião, o melhor jogador da história é o Ernesto Valverde, por vários motivos também, não é só porque ele poderia trazer o Messi, mas isso seria uma coisa interessante para se arriscar, porque assim, o Valverde está desempregado, já levou o Barcelona 2 títulos da La Liga incontestáveis, superando o Real Madrid assim, em quase todas as partidas, não perdeu um jogo para o Real Madrid.
Ele levou um Barcelona, que claramente ficava muito aquém dos elencos que tinham Guardiola e Luiz Henrique, a semifinal da Champions e quase foi a final, e provavelmente teria vencido aquele Tottenham do Pochettino, que foi muito mal ajustado para a final. Então, assim, o Ernesto Valverde, ele é um treinador muito injustiçado. Muita gente lembra do 3-0 que sofreu da Roma, do 4-0 que sofreu para o Liverpool, e se esquece que ele quase ganhou a Liga Invicta, se esquece que ele já ganhou a Copa do Rei também com esse Barcelona, que tinha muitos problemas, né, com o físico dos jogadores, não era capaz de fazer linha alta. Isso foi o grande, assim, as críticas dos torcedores, dos filósofos do futebol. O Valverde era porque ele não usava linha alta no Barcelona, né, porque não era como o cruyffismo. E eu acho que isso tem virado até uma praga no Barcelona. Tem que ser o cara do cruyffismo para treinar. Às vezes não dá para fazer esse tipo de esquema. Não é todo esquema que vai funcionar. E ele fez um esquema que esperava mais o jogo às vezes, quando não estava sem a bola, e ele não pressionava tanto na marcação, pressionava mais no campo de defesa, com a defesa mais agrupada. Quando tinha a bola, sabia o que fazer. E no Chelsea, eu acho que ele poderia fazer um grande trabalho com os jogadores que tem aí. Ele é um bom treinador, ele fez muito bom uso do Lionel Messi, como poucos treinadores souberam fazer. Eu acho que ele poderia convencer, até porque se existe uma balela, é falar, o Messi só joga com Guardiola. Meu Deus, dá vontade de mandar esse cara tomar aquele lugar assim às vezes, né? Tipo, assim, óbvio que eu não faço isso, sou uma pessoa até muito polida na medida do possível. Mas a verdade é que, assim, o Messi teve muitas oportunidades de se juntar ao Guardiola, até nessa janela, aí se fala dos rumores, tudo isso. Nunca se juntou. Ele trabalhou muito bem com o Valverde. Não é que ele só trabalha com o Guardiola. Ele teve ótima relação com o Luiz Henrique. Teve uma relação fantástica com o Valverde. Ele teve posto de saída. Sempre chamou ele de mestre, de professor. Sempre elogiando muito ele. Tem uma grande gratidão. Eu acho que assim, o Valverde no Chelsea, no elenco que pode ir longe, né, com tantos talentos jovens, com tantos bons jogadores, o Messi lá poderia solucionar o problema do Chelsea nos últimos jogos, de criatividade, de dar o último passe, passes pelo meio do campo, finalização de fora da área. Muitos jogadores do Chelsea não arriscam e precisam fazer isso. A personalidade do Messi lá seria fantástica e uma liderança que seria realmente muito importante. Mas o fato é que assim, o Valverde estaria nesse momento. Eu acho que ele entenderia a realidade do time, saberia utilizar bem os jogadores, ele tem um bom olhar para a base, ele não tem medo de utilizar jogadores. Tanto o Fati, o Wiki Puig, entre tantos outros jogadores, foi muito mérito do Valverde de trazer eles para lá e colocar eles em campo. Isso é uma coisa que ninguém tira também do Ernesto Valverde. Então eu acho que ele poderia ser um técnico. É um cara que arrisca também, mas entende as limitações do time e sabe como prostar o time. Esse é o único técnico. Eu gosto muito do Ernesto Valverde, até porque também sabe trabalhar muito bem o mental dos jogadores. Dos técnicos que eu citei, é o meu favorito se fosse assumir, mas também não sei se eu acredito que ele viria. Eu acho assim, agora que o Real Madrid fica difícil dele entrar, ele estava esperando o Zidane cair, foi por pouco, né? O Zidane quase saiu da Champions, né? Mas esse seria o único treinador assim dos que eu vejo aí disponíveis no mercado que eu falaria, eu troco o Lampard por ele, mas assim, com ressalvas, porque o Lampard é um cara que tem um bom projeto, no sentido de convencer os jogadores e já foi capaz de fazer esse time jogar um bom futebol. Eu não acho que é terra arrasada, não acho que ele é incapaz de levar o Chelsea pra frente, ele já conseguiu fazer isso antes. Mas essa é a minha opinião. Eu sou contra, o Valverde seria o único cara que abriria uma exceção, mas no caso não tem rumores relacionados a ele. Essa é a minha opinião sobre essa situação. Essa situação no momento do Chelsea, do Lampard, eu acho que ele deve ficar, apesar da derrota ruim que se teve hoje. Mas eu citei as alternativas. Deixa aí nos comentários se você quer que ele entre, se quer que ele saia, se quer que o Lampard fique, se quer que ele saia, quem que você escolheria para o lugar. Esses são os treinadores que eu consegui achar. Talvez eu esqueci um, né? Eu com certeza devo ter esquecido um ou outro, mas o fato é, na minha opinião, das listas de treinadores aí que estamos vendo, né? Esses seriam os mais possíveis. Não acho também o Chelsea que seria de apostar no outsider. O Lampard foi um ponto fora da curva pela necessidade, porque sempre o Chelsea ia atrás de treinadores assim mais consagrados. É só ver que foi o Mourinho, o Ancelotti, o Conte ganhou 3 vezes o campeonato italiano, o Sarri estava fazendo um trabalho muito de longo prazo no Napoli, quer dizer. Então assim, não vão atrás de técnicos ter experientes, né? Dos que estão ali na Premier League neste momento, se você pudesse contratar um treinador desses mais jovens, a única aposta que eu faria é o Scott Parker do Fulham, porque ele faz um time extremamente limitado, conseguir trabalhar bem a bola, finalizar bastante. Eu gosto muito do Scott Parker, acho ele muito promissor, mas eu tenho medo se sobe muito cedo para um time do tamanho do Chelsea. Por esse vídeo é isso, gente. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.